No vídeo anterior, nós vimos que existem vários textos que falam sobre os irmãos de Jesus. Nós vimos também que não há base bíblica para os argumentos daqueles que dizem que esses irmãos eram filhos de um casamento anterior de José. Nesse momento, nós vamos tratar sobre a segunda tentativa católica romana de explicar os textos bíblicos que falam sobre os irmãos de Jesus. Segundo alguns, os irmãos de Jesus, na verdade, não eram irmãos de sangue, mas eram primos de Jesus. O argumento é que, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, há uma mentalidade semítica por trás desses escritos. E a ideia é que, assim como no hebraico a palavra ar, que significa irmão, e pode também ter um significado um pouco mais abrangente, como por exemplo em Gênesis capítulo 14 e 16, que diz que Ló era irmão de Abraão, quando na verdade, de acordo com Gênesis 12, 5, o texto diz que ele era sobrinho. Então os defensores dizem que o mesmo acontece com Jesus e os seus supostos irmãos. A ideia é que o termo utilizado ali é um termo que abrange mais do que irmãos, mas que pode se referir a outros tipos de parentesco, como por exemplo o parentesco de primos. Porém, essa tentativa de explicação tem vários problemas. Em primeiro lugar, ela nega a leitura mais natural do texto bíblico, que é exatamente o fato de que os irmãos de Jesus são os filhos de José e de Maria. Essa é a leitura natural de quem está lendo o Novo Testamento. Segundo lugar, em nenhuma parte das Escrituras, esses irmãos de Jesus são tratados como primos de Jesus. Então, na verdade, interpretá-los como primo é fazer uma exegese ao invés de exegese, ou seja, é colocar o sentido do texto ao invés de retirar o sentido do texto bíblico. Em terceiro lugar, embora o termo irmãos possa ter um sentido mais abrangente, como nós vemos lá em Atos capítulo 22, versículo 1, na grande maioria das vezes o seu significado é meramente irmãos. Então não há razão pela qual nós devemos utilizar todos os textos que nós lemos e interpretá-los com outro significado, ao invés de irmãos do Senhor Jesus. Em quarto lugar, o grego, diferente do hebraico, tem uma palavra específica para se referir a primos. Você tem a palavra anepsios, que em grego é primo. Então, se os autores do Novo Testamento quisessem dizer realmente que aqueles irmãos não eram irmãos, mas eram primos, eles teriam tranquilamente usado essa expressão. Assim como Paulo a utilizou em Colossenses capítulo 4, versículo 10, para dizer que Marcos era primo de Barnabé. Então, eles usaram deliberadamente a palavra adelphos, que é irmão em grego, para se referir àqueles irmãos de Jesus. Quanto ao argumento que é dito de que há uma linguagem semítica por trás do texto grego, nós precisamos entender que alguns textos do Novo Testamento foram escritos para um público majoritariamente gentílico. Por exemplo, o texto de Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o texto de Atos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você tem textos que são escritos para um público majoritariamente gentílico, não judaico. Então não haveria necessidade de utilizar uma linguagem semítica nesses casos. Aliás, dizer que aqueles irmãos de Jesus não eram irmãos e chamá-los de irmãos geraria mais confusão do que elucidação. Então, de fato, a leitura mais natural e mais correta é interpretá-los como irmãos do Senhor. Além disso, em Mateus capítulo 13, versículos 54 a 56, você entender aquele texto como primos, de fato, tiraria todo o argumento do texto. Vamos rever esse texto. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Observe que esse texto fala do pai de Jesus, da mãe de Jesus, e seria ilógico inserir os primos de Jesus. A leitura mais natural do texto é exatamente do pai, da mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. Isso sim seria compatível com o argumento do versículo. Por fim, o último argumento que pode ser citado aqui é que quase todas as vezes que os irmãos de Jesus aparecem no texto bíblico, eles estão sempre na companhia de Maria. Então observe que seria estranho que os primos de Jesus estivessem mais próximos da sua tia, Maria, do que da sua própria mãe, da sua própria família. Então, o argumento é sólido, não tem lógica dizer que eles seriam primos de Jesus. Porém, algumas pessoas ainda insistem nesse argumento e dizem que os irmãos de Jesus, ou pelo menos Tiago,
que é um dos irmãos de Jesus, esse Tiago seria Tiago, filho de Alfeu. Esse argumento é com base em Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz exatamente que o Tiago era um apóstolo do Senhor. Porém, como não se pode dizer que ele era filho de Zebedeu, porque o filho de Zebedeu, Tiago, morreu logo cedo na história do cristianismo, então coloca-se como se fosse o outro Tiago, Tiago, filho de Alfeu. Porém, esse argumento também tem problemas. Observe que em João capítulo 7, versículo 5, o texto diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Isso aqui é diferente da postura dos discípulos. Os discípulos, os apóstolos, criam em Jesus e o acompanhavam em seu ministério. Então, Tiago estava entre os discípulos que criam em Jesus. Ele não podia estar entre os irmãos que não criam. Da mesma forma, João capítulo 2, versículo 12 e Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, colocam uma distinção entre os irmãos de Jesus e os 12 apóstolos de Jesus. Vejamos o texto. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, observe, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Observe que Tiago é posto no grupo dos apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus. Ele não está entre os irmãos de Jesus, são grupos distintos que aparecem aqui no texto, e Tiago não faz parte de ambos os grupos. A última tentativa católica de enquadrar os irmãos de Jesus como primos de Jesus está exatamente em João capítulo 19, versículo 25. O texto diz o seguinte: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. A questão aqui é saber se esse texto menciona 3 mulheres ou 4. Ou seja, pode ser assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, que é Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ou pode ser assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Os católicos romanos insistem que nesse texto existem apenas 3 mulheres, e que Maria, mãe de Cleopas, seria a irmã de Maria, mãe de Jesus, e que essa Maria, mãe de Cleopas, seria exatamente a mãe de Tiago, filho de Alfeu, que, como já vimos, segundo essa ótica, seria o primo de Jesus mencionado nos evangelhos. De acordo com como o texto aparece no original, não dá para afirmar se o texto fala de 3 mulheres ou de 4 mulheres. Porém, a análise do Evangelho de João em comparação com os outros evangelhos pode elucidar a questão. Vamos analisá-los. Mateus capítulo 27 e 56 narra 3 mulheres na cena da crucificação: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José e a mulher de Zebedeu. Em Marcos 15, 40, narra 4 mulheres: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e Salomé. E em João capítulo 19, versículo 26, fala sobre, na nossa tese, 4 mulheres. Vejamos: a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. A questão aqui é saber quem seria essa irmã de Maria. Nessa comparação, percebe-se que a mãe de Jesus aparece apenas na lista de João. O nome Maria Madalena aparece em todas as listas. E a irmã de Maria é mais provável que seja Salomé, e que Maria, mãe de Cleopas, é a outra mulher que seria descrita em outros textos como Maria, mãe de Tiago e de João. Essa seria a reconstrução mais simples e mais natural do texto em comparação aos evangelhos. Obviamente, nós não podemos fincar essas definições de forma categórica, porque Marcos capítulo 15, versículo 41, diz que muitas mulheres, outras mulheres, que tinham subido com ele para Jerusalém, também estavam ali. Por isso é possível que a reconstrução aqui feita não seja completamente correta, embora seja provável, uma vez que os 3 autores podem estar falando sobre as principais mulheres que estavam na cena da crucificação. Além disso, seria extremamente difícil que numa única família tivessem 2 irmãs com o mesmo nome, ou seja, Maria, mãe de Jesus, ter uma irmã chamada Maria também. Além disso, seria estranho que João, que não menciona o nome de Maria, a mãe de Jesus, mencionasse o nome da sua irmã e ainda dissesse com quem ela é casada. Isso seria bastante estranho no perfil de João. É mais provável que João, que é o escritor do Evangelho, que omite o seu nome, que não fala nada sobre o seu irmão, o nome do seu irmão, ele também omitisse o nome da sua mãe, chamando-a apenas de a irmã de Maria,
tá? E que ele fizesse isso também omitindo o nome do seu pai. Então, o argumento de que Maria tinha uma irmã chamada Maria e que essa Maria era mãe de Tiago, que é o filho de Alfeu, isso aqui é especulação. Não temos como provar. Aliás, na verdade é uma leitura muito problemática, uma vez que teríamos que provar de que Cleopas é o mesmo de Alfeu, ou talvez até que a Maria fosse casada com Alfeu e depois tivesse casado com Cleopas. Enfim, seria uma grande confusão e grande problemática essa leitura. Tudo isso apenas para provar um dogma que já foi estabelecido. É mais coerente optar pela leitura mais natural do texto, ou seja, depois que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos e filhas, e isso não diminui em nada a sua importância para a história do cristianismo.